A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um convidado muito especial conosco aqui, como sempre. Essa aqui não é nenhuma entrevista, é uma conversa entre amigos para lembrar de grandes momentos do futebol, contar coisa legal para você, para essa nova geração conhecer um pouquinho mais dos ídolos do passado, do que já aconteceu. Muita gente acha que o mundo começou em 2000, né? Mas já faz um tempinho que está por aí, principalmente o futebol. Meu caro Fábio Seródio, já estamos aqui vendo todos os participantes na tela. Eu estou sabendo que hoje o Frederico Batalha exagerou, porque hoje a gente não toma gol. O homem que está aqui pega até pensamento, Seródio. Se vira aí, Seródio. O senhor Luiz Antônio Toledo, 66 anos de idade, se eu não estou enganado. A gente não toma gol e também não toma tapa, viu? Porque o homem é bravo. Não encrenque com ele, não, que o homem é bravo. Aliás, ele, um goleiro histórico, está com uma bonita camisa do Cruzeiro, porque teve história no Cruzeiro. Mas teve um namoro com o Palmeiras que não deu certo, uma passagem no Corinthians. A gente vai falar muito a respeito de tudo isso. Como eu sei que você era fã do segundo loiro que atuou no gol do Cruzeiro, porque teve o Raul Plasma e depois o Luiz Antônio. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Luiz Antônio, tá bom? Esse Raul Plasma aí era fraquinho. Era fraquinho. Brincadeira, né? O Raul é gente boa demais, um goleiro extraordinário. O Luiz Antônio marcou época no Cruzeiro, marcou época no América, de São José do Rio Preto. Luiz Antônio, obrigado por nos atender, por participar conosco nesse programa. Eu sou de Piracicaba, então Rio Preto e Piracicaba, a gente sabe o que é calor. É verdade. E calor da torcida. Era calor em todos os sentidos, viu, Cará? Não tem jeito. Cará, como é que você está? Conta pra gente o que você está fazendo. Estou vendo que você está bonito realmente aí na tela. Essa camisa histórica do Cruzeiro, hoje tão discutida, uma situação tão difícil, mas tomara que volte logo. Como é que você está? E obrigado por participar aqui conosco, para a gente conversar um pouquinho sobre o futebol e sobre você também. O prazer é meu. Eu que fico lisonjeado e agradecido por receber esse convite. O Gatãozinho me falou de vocês, eu prontamente atendi, porque realmente é gostoso você relembrar o passado e viver novamente o que nós realmente vivemos. Eu estou em Taquaritinga, a família da minha esposa é de Taquaritinga, trabalho ainda no futebol, eu sou observador técnico do Cruzeiro ainda, tenho uma parceria com outro rapaz que também milita no futebol, é empresário e que leva jogadores para o Chile. Vivendo do futebol ainda, né? A gente que militou tanto tempo na bola, é difícil a gente ficar longe. Se ele está procurando um jogador para o Cruzeiro, ele está tendo mais trabalho do que quando ele era goleiro, viu, Quartarolo? Mas está tendo trabalho. Vocês falaram aí de brincadeira, de sabe o que é calor? Mas Neves, onde nasceu o Luiz Antônio, Neves Paulista deve ser frio. Não, pelo contrário, perto de Rio Preto, é um calor tremendo também. Caramba! Luiz, você foi parar no Cruzeiro justamente para substituir o Raul. Se você olhar as manchetes dos jornais da época, o presidente do Cruzeiro foi atrás porque sabia que o Raul ia embora. Foi um desafio enorme para você chegar para substituir o Raul no Cruzeiro. Eu quero que você conte um pouquinho a respeito dessa história. Realmente foi uma coisa interessante. Eu havia ido para o Santos, acertar meu contrato com o Santos. O Birigui, presidente do América na época, não me vendeu. Fui para o Internacional, também não me vendeu. Fui para o Fluminense, também não me vendeu. Eles não chegavam a um denominador na forma de pagamento. Aí o Vanderlei e o Arlen vieram do Atlético Mineiro para o América. E com a proposta de eu ir para o Atlético assim que terminasse o Campeonato Paulista. Mas quem fez essa negociação foi um diretor do América, não foi o Birigui. E o Birigui estranhou, como é que ele tinha conseguido o Vanderlei, o Arlen e o Zolini também, que era o goleiro, para vir para o América. Ele não contou nada, o Elcio de Barros não comunicou o Birigui o que ele tinha oferecido em troca, mas ele tinha conseguido os jogadores.
Quando terminou o Campeonato Paulista, o Atlético me pediu. E o Birigui falou assim, não, eu não vou entregar o Luiz Antônio, não, eu não tenho nada com o Atlético, eu não combinei nada. Foi aí que ele ficou sabendo dessa negociação entre o Vanderlei e o Arley, porque na época veio o Vanderlei, o Arley, o Zolini, Pedrilho, Silvestre e o Paulo Roberto. Foram 5 jogadores para eu ir depois para o Atlético. E o Birigui falou, não combinei nada não, o Luiz Antônio só sai daqui negociado e com muito dinheiro. Eu não vou fazer essa transação não. E acabou não fazendo. Eu disse para o Birigui, olha, se não sair essa negociação, eu vou parar com o futebol, eu não jogo mais. Quer dizer, eu blefei de um lado e ele blefava de outro, né? Porque o Birigui era muito perto. Aí, um dia eu estava em casa e eu não estava indo mais treinar, fazia uns 15, 20 dias, eu estava em casa, e o seu Felício chegou em casa com o diretor do América e mais um diretor do Cruzeiro. Eu estava até dormindo, que eu tinha ido num aniversário de uma menina amiga nossa de 15 anos, e eu tinha vindo um pouco tarde para casa. E estava eu e um amigo meu dormindo na minha casa. Minha mãe bateu na porta e falou, ó, acorda que o presidente do Cruzeiro está aí na sala. Eu falei, presidente do Cruzeiro, mamãe? Foi, o presidente do Cruzeiro está aí. Aí eu levantei, lavei o rosto, coloquei uma roupa e cheguei na porta da sala, onde eles estavam sentados. E a mamãe estava esperando o papai chegar, que já tinha avisado. Aí, quando eu cheguei na porta, o Felício Brandi olhou para mim e falou assim, pode arrumar sua malha, eu preciso de um goleiro desse jeito, bom e bonito. Você vai substituir o Raul. Eu falei, então vamos acertar com o Birigui primeiro, porque o difícil é acertar com o Birigui, não é comigo. Eu já acertei com o Santos, acertei com o Fluminense, acertei com o Internacional e acabou não dando em nada. Então, comigo não tem problema. Aí, nisso, o papai chegou, nós conversamos um pouquinho e fomos até a Rio Preto, na cafeira do presidente, para acertar a possibilidade de eu ir para o Cruzeiro. A reunião começou por volta de umas 10 horas, 10 e pouco da manhã. Era 3 horas da manhã e ainda não tinha terminado. Eles não tinham acertado. Eles não tinham acertado ainda. Eu e esse amigo meu que estava dormindo em casa, nós fomos para Rio Preto. E eu falei, Carlão, o negócio é o seguinte, ó, vamos comer alguma coisa, que esse pessoal aí ó, vai ficar enrolado aí ó, até amanhã cedo se deixar. Então vamos comer alguma coisa. E nós saímos em Rio Preto para procurar alguma coisa para comer. E eu falei, papai, ó, se sair alguma coisa, eu estou num quiosque assim, assado, em Rio Preto. Aí acabamos de sentar, pedimos o que a gente ia comer, papai chegou. Falou, ó, vamos embora que agora você é do Cruzeiro. Só falta acertar o contrato com você. Aí eu fui para a cafeira. Quando nós chegamos na cafeira, eu falei, o presidente do seu Felício falou assim, ó, o seu contrato é igual Eduardo, Zé Carlos, o Vanderlei e, se não me falha a memória, o Moraes. Eu falei para ele, ó, eu não me chamo Eduardo, não me chamo Moraes, não me chamo Zé Carlos e não me chamo Vanderlei, eu me chamo Luiz Antônio. O que eu pedi para o Santos, o que eu pedi para o Internacional e o que eu pedi para o Fluminense, eu quero do Cruzeiro. E os 15% o Cruzeiro me paga. Porque se deixar para o América me pagar, o Birigui vai me enrolar e eu não vou receber. Ele falou, é difícil o Birigui ou você? Eu falei, não, com os outros clubes eu acertei. Aí ele falou, bom, quanto que você quer para fazer uma temporada para a gente levar você? Eu falei, eu quero um contrato. Naquela época eu usava o contrato de 1 ano só, né? Eu falei, não, eu quero um contrato de 2 anos, porque eu sei que dentro desse período eu sou o titular do Cruzeiro. Eu não quero que vocês me cobrem amanhã a titularidade, mas dentro desse período de 2 anos eu sou titular do Cruzeiro. Indiferentemente do Raul estar no Cruzeiro ou ser negociado. Aí ele falou, gostei. Tá, você já é do Cruzeiro. Aí eu fui para Belo Horizonte para fazer meu exame médico naquele mesmo dia. Aí depois voltei. Voltei, se não me falha a memória, numa segunda-feira. Fiquei até quinta em Neves, acertei as coisas que tinha que acertar, esperei cair também o dinheiro dos meus 15% na minha conta também, porque naquela época eu não caía na mesma hora, né? Aí, quando tudo estava acertado, eu voltei para Belo Horizonte e permaneci lá por 10 para 11 anos.
Que beleza, que história maravilhosa, né? É que quem não. Por isso que eu falei que o futebol não começou ontem, né? Veja como é que era a negociação, né? Não tinha intermediário direto. O cara ia, conversava com o presidente, com o jogador, com o pai, que ajudava nessa O papai transação. ficou do lado na conversa, né? Isso, o empresário era ele. O seu Ele, pai não ia te justamente. dar, o seu pai não ia te derrubar. Agora, que era mais difícil negociar mesmo? Porque na época, para quem não entendeu, né? Mesmo que seu contrato terminasse, você continuava preso ao clube. Sim, Era outra lei. E daí você justamente. não jogava em lugar nenhum e continuava sendo daquele clube, não conseguia sair. Aí pedia Justamente. os 15% quando você saía, que era outra lei. Não sei se era pior ou melhor, mas era assim. Aí você citou um nome que é um nome tradicional do futebol de São Paulo, é um nome histórico, que é o Birigui, né? Que fez tanto pelo América. Realmente ele Justamente. amava demais o América, né? Tanto é que Justamente. o estádio lá chama Benedito Teixeira também, em homenagem a ele. Agora, ele era daquela época que o dirigente perdia dinheiro para ajudar o clube, né, o Luiz Antônio? Justamente, o Birigui foi um abnegado ainda que existia na nossa época do futebol, né? Ele, ele morreu com dificuldade, porque tudo que ele ganhava ele colocava no América. Ele brigava com a esposa dele 24 horas, o seu Birigui. E a gente até tinha uma coisa, estava comentando com a minha esposa esses dias. Eu falava, quando eu precisava do Birigui, eu ia na cafeeira. Ele não estava, eu sabia que ele estava na cidade. Então ele era ruim de roda, ele dirigia mal para burro, né? Então eu falava, a gente olhava lá de cima da Bernardino assim, ó. O carro que tiver com a traseira para o lado da rua, pode ir lá que é o Birigui. Então, eu até estava comentando com a minha esposa esses dias sobre isso até. Porque nós estávamos na cidade e uma mulher foi fazer uma baliza e eu vendo a mulher fazer a baliza na minha frente, eu falei, nossa, a mulher está parecendo o Birigui. Vai deixar a traseira do carro totalmente para fora da baliza. Então, mas o Birigui era uma pessoa que ele vivia o América 24 horas. O Birigui foi um dos maiores presidentes depois do Felício Brandi que eu tive. Porque o Felício também era outro abnegado. O seu Felício tinha uma coisa que quando eu cheguei no Cruzeiro, não no meu primeiro ano, mas no meu segundo ano de Cruzeiro, ele chegava na concentração e falava, Luiz Antônio, vem aqui. Pô, e na época tinha Nelinho, tinha Joãozinho, tinha Eduardo, tinha Piazza, tinha Dirceu Lopes, tinha um monte de gente que poderia fazer muito bem o que ele queria que eu fizesse. Aí eu saía da sala de televisão lá da Toca, e que você conheceu a Toca muitas vezes por trabalhar nos jogos de seleção ali, e eu ia numa outra sala com o presidente, ele enfiava a mão no bolso assim, ó, tirava pacote de dinheiro. Pacote. Fala, Luiz, se ganhar o jogo, você divide com o pessoal. Eu falo, tá bom. Mas ficava na mão dele ou ia para a tua? No refeitório ali, fazia uma lista e nós colocávamos todo mundo, inclusive roupeiro, a lavanderia, nós colocávamos todo mundo dentro do prêmio se a gente ganhasse o jogo, né? E os jogadores ficavam bravos comigo, porque achavam que eu é que fazia isso, mas não era, o Nelinho falava, o Piazza palpitava, entendeu? E a gente dividia o prêmio em partes iguais. Jogou, não jogou, lavanderia, roupeiro, gandula, massagista, todo mundo em partes iguais. Se a gente ganhasse, e muitas vezes nós jogamos bem e não ganhamos o jogo. E eu ia devolver na segunda-feira para ele lá na Moalha e falar, não, pode ficar com o dinheiro e fazer o rateio para o pessoal. Porque ele sabia que eu fazia com todos, né? Eu só não fazia com os 11 que entravam em campo, ou os 16, ou os 12, ou 13 jogadores. Então, eu tive isso no seu Felício minha carreira inteira. Eu nunca deixei de fazer um contrato no Cruzeiro de um ano para o outro. Meu contrato terminava em agosto, setembro, eu já estava de contrato renovado, quando não em julho. Mas, Luiz, isso tudo aconteceu, mas antes teve namoro do Palmeiras,
E uns 8 meses que você ficou no Corinthians. Eu tive um namoro no Palmeiras, foi até interessante. Quem me indicou para o Palmeiras foi o César, que nós fomos fazer um jogo beneficente. César Maluco? César Maluco. Nós fomos fazer um jogo beneficente em Votuporanga, para o Clube dos 40, que na época quem era diretor do clube lá era um amigo da gente, e ele nos levou, tanto o César quanto eu, porque eu já havia jogado na Votuporanguense. E aí, nesse jogo, acabou o jogo, o César virou para mim e falou assim: você não quer ir para o Palmeiras, não? César, claro que eu quero. Eu jogava, nessa época, eu jogava no Bandeirantes, no Araçatuba, no Aia. Eu falei, claro que eu quero. Ele falou, então eu vou arrumar para você fazer um período de teste no Palmeiras. Só que ele chegou no Palmeiras, ele falou com o... fugiu o nome agora, mas até o final da reportagem eu vou lembrar. Ele falou, eu já fui atrás desse menino, ele é bom goleiro mesmo. O César falou, ele é muito bom goleiro. Só que o que aconteceu? O Leão brecou. O Leão falou que o Palmeiras não precisava de goleiro. Mesmo assim, eu já estava fazendo um período de teste. E o Leão estava voltando da seleção. Quando o Leão me viu treinar 2, 3 treinos, ele falou, eu não quero goleiro aqui não. E isso eu fiquei sabendo, não foi pelo César, eu fiquei sabendo pelo próprio Leão. Pelo Não próprio tem Leão. dessa, não. Quando o Leão estava na seleção, que eles se concentravam em Belo Horizonte, a gente conversava muito, eu e o Leão. E ele me disse isso. Ele falou, quem brecou fui eu. Aí eu fiquei no Palmeiras uns 3 meses fazendo avaliação. Eles não me contratavam e também não me mandavam embora. Aí o César pegou um dia, ficou bravo, um pouco antes dele ir para a seleção em 74. Ele ficou bravo e falou, ô Luiz, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar para você ir para o Corinthians. Tava ele e o Juca Paz. O Juca Paz era de Votuporanga, Sorocaba, até faleceu. Gente finíssima, devo minha carreira muito a essas duas pessoas. E aí o Juca pegou e me levou para o Corinthians. Aí eu fiquei no Corinthians 8 meses. Eles não me dispensavam e não faziam meu contrato porque eu já era profissional. E eu era muito novo, que eu me profissionalizei com 14 anos no Nevense. Papai assinava atrás no contrato e eu jogava, porque no Nevense não podia jogar mais do que 3 amadores naquela época. E nós tínhamos um guarda-rodoviário e 2 professores que eram amadores. Então, quem vinha aparecendo tinha que profissionalizar. E eu acabei ficando profissional com 14 para 15 anos, eu e um lateral esquerdo. Quer dizer, nós perdemos todas as chances de seleção olímpica, inclusive na época o Guarani quis me contratar, quando eles vieram em casa, que eles viam o jogo do Nevense, eles foram em casa e eu falei, não, eu já sou profissional. Ele falou, mas quem fez essa burrada? E eu contei meu pai assim, foi aquele ali, fala com ele, porque ele que me profissionalizou. Mas, pelo amor de Deus, você vai perder todas as categorias de base, não sei o quê, seleção de base, porque naquela época, só com 21 anos que você profissionalizava, né? Uhum. Então, até 21 você podia jogar as categorias de base. E eu acabei perdendo, né? Aí, um dia o Corinthians perdeu de 3-1 para o Juventus, no Pacaembu. Aí caiu toda a comissão técnica, caiu o Luizinho, caiu todo mundo. O Luizinho era o treinador na época, era o técnico do Corinthians. Caiu todo mundo. E veio o Silvio Pirillo. E o Silvio Pirillo me dispensou. Me viu treinar umas 2, 3 semanas lá e me dispensou. Me chamou um dia lá e me dispensou. Aí eu saí da sala do seu Silvio Pirillo, vim para o vestiário e meu armário era um dos últimos embaixo. Em cima era do Rivelino. E o Rivelino viu que eu estava chorando, sabe? Assim, meio... Pô, o que aconteceu, Luiz? Eu falei, eu fui dispensado. Pô, mas como? Ele brincou assim, falou, você é mais goleiro que todos esses goleiros que tem aí, como é que te dispensa?
vamos lá conversar com o Pereira. Chamou o Zé Maria, foi eu, ele e o Zé Maria. Só que eu não fui, né? Eu falei, eu não vou lá, não. Ele já me dispensou, vou lá fazer o quê? Não, então eu vou lá. E foi. E eu fiquei no corredor, assim. Aí eles conversaram e tal. Aí o Rivelino falou assim, eu vou empregar o seu filho. O filho falou, deixa ele começar no interior de São Paulo, esse moleque tem muito futuro. Já ele está num time grande. Aí o Rivelino falou assim, então eu vou arrumar um clube para ele. Ligou na secretaria, era o Toledinho. Não sei se vocês lembram. Adilson Toledo. Isso. Pequenininho assim. Traz a tua agenda aí, que naquela época era agenda, né? Eu quero falar com o presidente do América, de Rio Preto. E ligou, o Toledinho foi lá e eles ligaram pro Birigui. Aí o Birigui falou assim, aí ele falou que era o Rivelino, o Birigui até... Ué, mas Rivelino? O Rivelino, sim, eu ouvi na conversa, né? E... tô te mandando um goleiro aí. Vai ser seu titular. É o Luiz Antônio. Aí o Birigui não me conhecia como Luiz Antônio, mas me conhecia mais como Totó. Totó? É. Ele não tem cara de Totó, não. Não, agora não. Aí ele pegou e falou assim, mas o Totó, o pai dele não deixa ele vir para o América, não? Aí o Rivelino falou assim, não, ele deixa assim, pode esperar ele, que terça-feira ele tá aí aí em Rio Preto conversando com você. O Birigui falou, não, se ele vier, beleza, eu quero ele sim. Desligaram o telefone e o Rivelino virou para mim e falou assim, você já é do América. Fala pro teu pai vir a São Paulo buscar você, que eu quero conversar com ele. Aí eu liguei para minha casa, falando que eu tinha sido dispensado e tal, mas que o Rivelino queria falar com o meu pai, pro meu pai ir para São Paulo. E meu pai foi. O papai chegando em São Paulo, conversou com o Rivelino. Deixa ele, filho. Eu chamava meu pai Toledo, porque eu sou Toledo também. Aí, o Toledão, deixa ele ir no América. Esse moleque vai virar goleiro de seleção, pode largar. Aí meu pai aceitou. Eu vim para o América com os mesmos trâmites do meu contrato que eu ficaria no Cruzeiro, e eu vim para o América. Meu passe estipulado em 50 mil Cruzeiro, que o passe era meu, né? Meu passe estipulado em 50 mil Cruzeiro naquela época. Eu vim para o América. Assinei meu contrato com o América. 2 meses depois, eu era titular do América. Fiz um campeonato paulista em 1975, que o América foi para a final do campeonato, junto com os 5 clubes grandes, né? E que só não fomos campeão porque aconteceu aquela catástrofe contra a Portuguesa, que o juiz, o Morgado, meteu a mão na gente. Então a gente teria sido campeão paulista naquele ano. E em novembro, o América depositou o meu dinheiro já na federação. E a Portuguesa que me queria para o Campeonato Brasileiro, daquele ano mesmo, que ia começar no ano seguinte, né? Ofereceu para o América 800 mil Cruzeiro para eu ir para a Portuguesa. E pela lei do passe, se eu tivesse ficado parado 2 meses, que daria praticamente 1 mês de férias, naquela época não era 1 mês, era 15 dias. Mas se eu ficasse as férias e mais um pouco, eu teria ido para a Portuguesa e venderia meu passe para a Portuguesa, e não para o América. Mas eu falei para o papai, não, o Birigui já depositou o dinheiro, vamos pegar o dinheiro lá, vamos fazer as coisas certinho, vamos ficar aqui. Se tiver que sair daqui um dia, a gente sai, se não tiver que sair... A nossa vida a Deus pertence. Pronto, vamos ficar tranquilos. E foi assim que eu fiz. 2 anos, 3 anos depois de América, eu acabei indo para o Cruzeiro. Que beleza, que história, hein? Você está esclarecendo muita coisa para esse pessoal que não conhece como eram os trâmites antigamente. Luiz Antônio, depois desse bloqueio do Leão, de você aí no Palmeiras, você hoje é amigo do Leão, eu particularmente sou muito amigo do Leão, Seródio também, a gente goza dele, brinca dele. Outro dia fizemos uma matéria maravilhosa com ele, mas o Leão tem essas coisas, né? A carreira dele foi um goleiro extraordinário, mas ele pelo menos é direto, ele fala o que tem que falar, como falou para você. É seu amigo, você guardou mágoa, como é que foi? Muito pelo contrário, eu considero o Leão como o maior goleiro do futebol brasileiro de todos os tempos. O Leão é meu amigo,
eu estimo a amizade que eu tenho com ele. Quando o Leão assumiu o Palmeiras, eu tinha parado de jogar fazia um mês. E o Leão perdeu o Zete e perdeu o goleiro reserva do Palmeiras. Acho que era o Ivan. Ivan, justamente, o Ivan. E ele assumiu o Palmeiras sem ter goleiro. Eu liguei para ele e falei, Leão, eu parei de jogar tem um mês. Se você quiser, eu faço um contrato de 3 meses com o Palmeiras e jogo para você. Falou, Luiz, muito obrigado, mas eu tenho um goleiro aqui que eu vou lançar. Esse goleiro vai ser o maior goleiro do futebol brasileiro. Se não for o maior, um dos maiores. Que era o Veloso. E eu não me esqueço, o Palmeiras ia jogar contra o Flamengo. Isso. E acabou ficando 1-0 para o Palmeiras, o Veloso foi o maior jogador em campo. É isso aí. Então eu tenho uma admiração pelo Leão fantástica. Eu amo o Leão. Amo de paixão mesmo, porque para mim foi o maior goleiro que teve no futebol brasileiro. Eu penso igual. Vocês têm muito. Tô vendo que o Luiz Antônio é um cara legal, um cara que se dá bem com todo mundo, mas não foi sempre assim, não. Porque eu estava olhando, em Goiás aconteceu um jogo em que quase o time todo do Cruzeiro foi expulso. E até brinquei com ele. Quer dizer que você é faixa preta de judô, Luiz Antônio? Conta a história da briga aqui para nós, por favor. Foi o seguinte, nós estávamos jogando contra o Goiás e o Helder fez o segundo gol do Goiás. E ele passou e gozou o Marquinhos, o nosso quarto zagueiro. E o Marquinhos foi para cima dele. Só que quando o Marquinhos foi para cima dele, o Ramon, que era o ponto esquerdo do Goiás, veio para cima do Marquinhos. Mas foi tudo mais ou menos perto da grande área ali, perto da onde eu estava. E eu fui para cima do pessoal do Goiás. Só que na briga, na realidade, ficou eu e o Marquinhos. E o time do Goiás, que estava de frente, vieram todos para cima da gente. Até o pessoal do Cruzeiro descobrir o que estava acontecendo, nós já tínhamos brigado ali uma meia hora. Mas diz que você pegou um por um. E na realidade eu dei muita pancada naquele jogo meu, sabe? Então segundo o árbitro, foram 5 minutos de pancadaria. Ali marcou a torcida do Cruzeiro, aquela briga ali, porque foram todo mundo expulso e, na realidade, a televisão só focava a minha briga com os atletas do Goiás, né? E eu tomei um soco por trás do Barbiroto, que é o único jogador que eu não me dou até hoje. Eu não me dou. Goleiro também, né? É? Era goleiro também. Era goleiro, ele era o reserva do Goiás. Ele me deu um soco e correu pro túnel. E eu corri para cima dele dentro do túnel. Aí os caras do Goiás, mas Luiz, você é maluco, rapaz? Você vai brigar dentro do túnel com os caras, rapaz, sozinho? Eu falei, esse cara nunca mais faz o que ele fez. Ou ele me bate pela frente, ou ele não bate por trás, não. Aí um dia ele foi pro América. Ele foi pro América de Rio Preto. E eu tava com o escafoide quebrado e eu tava de gesso. E eu fui para Neves. E fui lá no Birigui, para visitar o Birigui. Eu tô subindo a escada do Mário Alves Mendonça, do Campo Velho, onde era a secretaria e a sala do Birigui, vem descendo o Barbiroto e o Birigui. Aí o Birigui, ô bichão, como é que tá? E não sei o que e tal. E o Barbiroto me deu a mão para me cumprimentar. Eu falei, tira essa mão. Tira essa mão que se você me der a mão, eu te jogo lá para baixo. Aí o Birigui tinha um costume de falar pra gente quando a gente tava nervoso, calma, bichão, calma, bichão. Ele veio, calma, bichão, ai, eu te conheço, calma, calma, calma. E eu, por incrível que pareça, aí depois de muito tempo, eu fui ao Guarujá e eu adoro risoto de camarão. E eu olhei assim, uma tabuleta, risoto de camarão. Parei com a minha família, desci e falei, nós vamos almoçar aqui. E não olhei paca nenhuma, né? A hora que eu entro dentro do restaurante, era do Barbiroto. Tava lá, Barbiroto. A hora que eu vi, eu peguei e voltei, né?
peguei minha família e voltei. Aí ninguém entendeu nada, né? Aí ele mandou um garçom me chamar. E eu falei, fala pra ele que nem a comida dele eu quero. Meu Deus. O homem é bravo. Fala pra ele que nem a comida dele eu quero. Então é o único jogador no futebol brasileiro que eu não converso. Agora, tem jeito de consertar isso? Ou só se você der um murro nele? Né? A gente tá velho e o soco que ele me deu já passou a dor, sabe? Porque você sabe que eu conheço o Barbiroto, ele é até um cara legal, é claro, nunca briguei com ele, né? E entendo, quem apanha não esquece, né? Ainda mais de uma forma covarde. Mas se ele aparecer hoje, você agiria da mesma forma ou está mais calmo? Acredito que não, porque eu tive uma briga com o Wagner, um centroavante do América, jogando também pelo Cruzeiro. Eu dei um soco no Wagner e derrubei ele. O Matheus bateu uma falta, eu soltei, ele veio e pum, fez o gol. Passou assim na minha frente, assim, ó, pega aí, goleirão, você não é bom? Pega aí. Eu falei, não entra na área que eu te quebro, hein? Não entra mais na área que eu te quebro. Ah, quebra nada, você é puto, você é viado, sabe? Essas conversas de boleiro, né? Ah, moção. Se que cruzaram uma bola, eu saí jogando assim, só pra querer ele. E ele no meu lado assim, eu fui meio pro lado dele assim, eu olhei o bandeirinho, olhei o juiz, mas dele um soco, moço. Arranquei os dentes da boca dele. Ó, só para dar um pouquinho de lógica, Você foi por isso? Aí, passou muitos anos também, não conversava com ele de jeito nenhum. Eu sei que naquela noite teve um programa de rádio, que naquela época era mais rádio do que televisão, né? E esse programa era numa cantina. Eu sei que estava o seu Tele, o seu Tele pelo Atlético, eu, e a hora que eu olho assim, entrando o Wagner, eu falei pro cara do programa, Afonso, se esse cara sentar na mesa, eu bato nele. Ou eu vou embora, ou vai ele. Ou eu vou embora. O Tele virou e falou assim, é por isso que eu não te levo para a seleção. O seu Tele falou para mim, é por isso que eu te levo para a seleção, com esse temperamento. Eu falei, seu Tele, pô, o senhor manda no Atlético, no Cruzeiro mando eu. Luiz, aí eu fiquei muitos anos sem conversar com o Wagner. Aí um dia eu vi uma mensagem, uma postagem dele no Facebook. Aí eu apertei e tal, cliquei e liguei para ele. Falei, Wagner, ó, você não sabe quem que é. Há muitos anos eu quero me desculpar com você e tal. Quero o seu perdão por eu ter feito o que eu fiz. Olha, Antônio, me falaram que você tinha mudado, mas eu esperei que fosse tanto assim, não. Você é amigo dele hoje? Hoje eu converso com ele quase toda semana. Que legal. Atenção, Barbiroto, olha aí. O homem tá aí, rapaz. Ó, pede desculpa para ele também, Barbiroto. Só para dar uma noção do... Acho que não precisa nem pedir desculpa, viu? Acho que na nossa idade hoje... um arroz com camarão resolve. Já passou, já acabou, entendeu? Arroz com camarão resolve. Faz o seguinte, né, seu Nódio? Você volta lá para a praia e vai comer o risoto. Ele não está mais lá, Cortaro. Uma vez que eu for assim, eu vou fazer isso. Mas ele não está mais no Guarujá. Ele não está mais? Não está mais. Eu conheço porque eu tinha um apartamento naquela praia e ele não está mais lá. Ele vendeu aquilo lá. Mas tudo bem. Segue o barco. Eu queria dar um esclarecimento aqui sobre essa briga toda do Goiás e Cruzeiro, Cortaro. Era só véspera de Cruzeiro e Atlético. E se eu não me engano, foram uns 10 expulsos do Cruzeiro. E aí tive que fazer uma recontagem que é para colocar o Cruzeiro em condição de jogo contra o Atlético. Foi isso ou não foi? Verdade, foi difícil mesmo, porque o Cruzeiro, na época, a gente não tinha esse número grande de jogadores, né? O plantel era mais reduzido, né? Hoje é muito grande. Hoje tem que fazer rodízio de jogador para jogar todo mundo. Verdade. E quanto foi o Cruzeiro e Atlético? Titulares, 6, 7, 8, 10 reserva e ponto, acabou, né? Quanto foi Cruzeiro e Atlético? Foi 1-1. Foi 1-1. O Ica que jogou no gol. O Ica era do Júnior na época. Caramba, olha que história. Naquela época o Cruzeiro brigava, não apanhava e também não perdia. Agora... Bom, você tem uma ideia, quando eu cheguei no Cruzeiro, 1 ano depois, 2 anos depois, a base do Cruzeiro mandou para o time profissional do Cruzeiro
para fazer, para jogar e acompanhar o time profissional, quase 9 jogadores. Entre eles o Douglas, o Edu Lima, o Eduardo Lobinho, que depois veio para o Corinthians também. Eu acho que Eugênio, Geraldão, eu acho que dos jogadores do Júnior, eu acho que todos foram titulares do Cruzeiro. O Cruzeiro era um negócio fantástico. O Luiz Antônio, você falou de um jogador quando você chegou, você ainda jogou com ele, que na década de 70, início da década de 70, final da década de 60, o Cruzeiro era um time maravilhoso, se rivalizava com Santos e Botafogo na época, né? E além dos grandes jogadores da história, tinha um cara chamado Dirceu Lopes que teve o mesmo azar do Ademir da Guia, né? Que foi na época de ouro do futebol e que nunca jogou em seleção, pelo menos numa grande sequência, esteve lá, mas era um jogador genial. Para aqueles que não viu Dirceu Lopes jogar, eu vi já no final de carreira, era um negócio monstruoso. Como é que era o Dirceu Lopes, Luiz Antônio? Bem, falar do Dirceu é falar de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos, né? O Dirceu era um jogador que, além de ele ter uma categoria acima da média, mas muito acima da média, ele era um jogador que penetrava dentro da área e sabia fazer gol. Então era um meia que arrastava do meio para frente com uma facilidade muito grande. Era o caso do Ademir. A lentidão parecida que todo mundo achava que o Ademir tinha era uma velocidade para ele entrar dentro da área espantosa. Então eu acho que o Dirceu, ele era moderno para os dias antigos que nós jogávamos. O Dirceu era jogador para hoje. Essa facilidade que ele tinha de arrastar o time da intermediária para dentro da área do time adversário. Estava 50 anos na frente, Serão. Estava 50 anos na frente. Era o Ademir, né? O Ademir era a mesma coisa, né? Tocava, mas tocava para frente, né? Tocava progredindo, né? Chegava na área muito fácil. O Ademir eu cheguei a ver de perto, porque eu mesmo criança, o meu avô me levava no estádio. Agora o Dirceu, pela dificuldade, eu não via. Cheguei a ver algum videotape aí que passou na época, mas era difícil ver o Dirceu Lopes jogar. Era só Dirceu e Tostão. Era fácil ganhar dos dois? Não. O Cruzeiro tinha um meio de campo. O Cruzeiro tinha um meio de campo, Zé Carlos, Dirceu Lopes e Tostão, e o Piazza de quarto zagueiro fazia um segundo volante, que quando a gente era atacado, ele era líbero. Quando a gente atacava, ele era o volante, o segundo volante. Então ele adiantava o Zé Carlos, adiantava o Dirceu Lopes e jogava o Tostão como se fosse um centroavante. Dentre os títulos que o Luiz Antônio teve no Cruzeiro, está na carreira dele 77. Esse título 77 interrompeu um longo período de conquista do Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. E também o título de 84 ou de 85. Porque esse 84, campeonato. 84 foi aquele campeonato que foi parar em 90, é isso? 85 da Taça Minas Gerais, né? Que era o campeonato para quem ia para a final, né? Mas esse campeonato de 84 foi aquele que foi decidido em 1990. Não, esse foi decidido em 1985. Não, porque houve um problema que os atleticanos brigam até hoje, porque o Cruzeiro ganhou de 4, o Atlético ganhou de 1, e a interpretação do regulamento acabou levando isso para a justiça. Você lembra disso ou não lembra? Não, esse eu já não estava mais no Cruzeiro. Isso foi em 1987 para 88. Quer dizer que você não entrou nessa barca furada? Não, essa aí eu já não estava mais no Cruzeiro, que eu encerrei minha carreira em 1987 para 88, né? Não quer dizer que você chegou, essa de dar volta olímpica e a diária comemoração, você não entrou de nenhum. Isso acontece Cruzeiro e Atlético. Não, esse título está subjúdice até hoje, eu acho. Acho que em 90 foi decidido que deram para o Cruzeiro. A favor do Cruzeiro, né? O campeão era o Cruzeiro, né? Mas fazer o quê? Ô, Luiz Antônio, você tem histórias legais para contar sobre essa rivalidade entre Cruzeiro e Atlético?
Ah, tem bastante, né? Cruzeiro e Atlético só perde mesmo para Internacional e Grêmio, viu? Cruzeiro e Atlético não perde para Palmeiras e São Paulo, não perde para Santos e Corinthians, não perde para Flamengo e Fluminense, de jeito nenhum. Cruzeiro e Atlético, nós começamos a viver um Cruzeiro e Atlético na segunda-feira. Nós éramos proibidos de ir para certos lugares na segunda-feira de véspera de clássico. Poucos sabem disso. Mas começavam a pedir para nós, jogadores, não frequentar certos lugares na segunda-feira. Para jogar domingo. Para jogar domingo. Mas lugares perigosos, assim, uma igreja, tal, ou lugar que tinha atleticano? Não. Era assim, porque a gente não... Para evitar uma possível confusão, você está entendendo? Entre torcedor e jogador. Ah, entendi. Porque, inclusive, eu sou muito amigo do Cerezo, porque a gente, todas as férias, nós íamos pescar. O Cerezo? Por incrível que pareça. E o Cerezo ele me ligava e falava: ô Luiz, vamos fazer uma caminhada na Raja Gabá. Eu falei: vai tomar banho, Cerezo. Nego me ver com você aí, depois chega no sábado, no domingo, você mete um gol aí, nego acaba a minha carreira, rapaz. Ele dava risada, sabe? E aí chegava nas férias de dezembro, ele ia para minha casa em Neves e nós íamos para o Pantanal, nós íamos para a fazenda pescar. E minha fazenda pegava uma parte do Pantanal ali, sabe? E nós íamos pescar, nós íamos quase todo ano. Mas aí depois ele fez uma amizade com o pessoal de Estrela do Oeste, que ia para mais longe, ia lá para o lado de Rondônia, e eu já não gostava de ir porque não tinha dourado lá, e eu gosto muito de pescar dourado. Então eu já não ia tanto, então ele passou a ter uma amizade com esse pessoal no fim do ano, coisa que ele tinha comigo, sabe? Mas o Cerezo foi um grande amigo que eu tive, e ele sempre me falava: vamos sair para jantar. E eu falava: você tá louco, rapaz? Que jantar o quê, rapaz? Se vê junto. Tudo por causa da rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. O João Leite eu lembro um ano que ele fez um gol, inclusive é o gol de placa do Mineirão, mas aquela placa não merece não, porque foi de canela. Eu falo para ele que a placa não merece não, ele foi cruzar. Desculpa. Ele foi cruzar uma bola entre o bico da grande área e o meio da grande área, assim, sabe? Da linha de fundo. E ele foi cruzar e pegou de correada, assim, sabe quando pega joelho, canela, pé e o pé? Ela fez uma curva assim, entrou lá na gaveta. Nós perdemos o jogo de 1-0. Aí ele foi dar entrevista, o sem vergonha, e falou que ele tinha pego no terceiro dedo do pé, não sei o quê, e que me enganou. Eu falei: deixa de ser mentiroso, rapaz, você pegou de correada. Olha que história. É gol de placa, porque foi o gol do título. E foi bonito, né? 1-0, foi o gol do título. E foi bonito, foi sem querer, mas foi bonito. Nós jogávamos pelo empate. Caramba! E nós jogávamos pelo empate, então virou gol de placa. Um dia eu entro no Mineirão lá, uma placa. Aí eu liguei pra ele. Falei: você deixa de ser sem vergonha, você tira essa placa aqui que você fez o gol de canela, rapaz. Ele dava risada. E eu tenho até hoje, ele fez uma gravação um dia por onde anda o Cerezo, e ele contou esse gol. Aí eu peguei e gravei. Falei: o dia que eu voltar a ver o Cerezo, eu vou mostrar esse gol. Você tem vergonha, rapaz, de ficar fazendo isso? Você não precisa disso, não, brincando, né? Claro. Mas ele é meu grande amigo também, Cerezo. Jogou demais. Ô Luiz Antônio, foi um grande jogador. Hoje você tem uma ligação ainda com o Cruzeiro, você é um ídolo do Cruzeiro. Ao lado do Raul, talvez tenha sido o maior goleiro da história do Cruzeiro também. Ver o Cruzeiro de hoje, como é que fica esse coração que está debaixo desse distintivo bonito aí? Olha, sofredor. Ontem eu vi o Cruzeiro jogando. A gente sofre por ser cruzeirense. A gente sofre por ter uma admiração muito grande pelos jogadores que vestem a camisa do Cruzeiro, evidentemente, né? E eu
eu comento até na rede social com os torcedores do Cruzeiro, que até hoje a gente tem esse contato, hoje ficou mais fácil por causa disso. Eu tenho dó do Fábio. O Fábio garante o Cruzeiro todo jogo. E com 41 anos para 42. E ontem não foi diferente, aí acabou até defendendo um pênalti. Sim. Então eu estava vendo o jogo ontem, então eu coloco assim, a gente sofre muito mais do que quem está ali dentro, porque nós temos uma admiração, um amor de 11 anos no clube. A gente não tem um amor de 2 meses, 1 mês, 3 meses de contrato. A gente tem um amor do Cruzeiro de 11 anos, e eu sou funcionário do Cruzeiro desde quando eu parei. Quer dizer, então a minha vida com o Cruzeiro é a vida de 40 anos, pô. É bonito isso, né? Entendeu? Então a gente tem um amor muito grande pelo clube. Até a minha mulher brinca comigo, fala, eu nunca vi ser tão bobo assim que nem você. Porque eu sofro, eu xingo, eu brigo com a televisão, eu brigo com qualquer um que tá, sabe? Eu vendo o jogo pela televisão, eu brigo com a televisão, vendo o Cruzeiro jogar hoje. E o Cruzeiro é muito grande para ser tão pequeno como está agora, né? É lamentável. O Cruzeiro tem uma história maravilhosa. E, infelizmente, os dirigentes, o nível dos dirigentes do Cruzeiro mudou demais. O Feliz que contratou o Luiz Antônio era um nível, o Cruzeiro teve outros presidentes com um nível bom, mas infelizmente andou uma rempa, um esculacho na diretoria do Cruzeiro a ponto de deixar o Cruzeiro na situação que está. Você torce para que o Cruzeiro volte, você torce para que as coisas mudem. É lógico que você falou que tem um amor pelo Cruzeiro, queria que isso acontecesse. Mas você tem esperança dessa mudança, Luiz Antônio? Tenho sim, porque eu tenho certeza que o Cruzeiro vai sair dessa situação. O Cruzeiro pode demorar ainda mais uns 2 anos, 3 anos para sair dessa situação, mas o Cruzeiro vai voltar para a Série A e vai voltar com a mesma força que ele tinha. Porque o Cruzeiro é muito grande. Eu acho que o caminho do Cruzeiro hoje não é nem fazer uma política diferente do que faz, entendeu? Eu acho até uma sociedade anônima hoje seria a solução para o Cruzeiro. Porque a dívida, ela não é impagável, porque existe pessoas que, se fizer uma mudança, eu tenho certeza que eles pagariam. Uhum. Entendeu? Então o Cruzeiro vai precisar dessa mudança dentro dos 2, 3 anos. Eu tenho certeza que essa mudança virá e o Cruzeiro vai voltar a ser o que era. Eu, inclusive, você falou em 2, 3 anos, eu acho que tem que chamar a torcida e explicar isso também. É porque o torcedor, né, que sempre quer ganhar, é verdade, mas sendo realista, eu inclusive temo que o Cruzeiro não volte para a Série A desse ano. Eu acho que ele vai ter que ter calma. Alguma. Você também pensa assim? Eu também penso assim. Eu tenho certeza que não. A não ser que eles consigam achar algum conselheiro ou uma fórmula para contratações a nível de Cruzeiro, né? Não fazer contratações a nível de Série B, jogadores baratos, jogadores que você sabe que não vai vingar no Cruzeiro, entendeu? Isso é muito difícil. Jogar no Cruzeiro é muito difícil, porque o Cruzeiro sempre foi um time vencedor. O Cruzeiro foi um time campeão, entendeu? Então, não é qualquer jogador que veste a camisa do Cruzeiro e que consegue desempenhar o que o Cruzeiro e a torcida realmente necessita e quer, né? Tomara que o Cruzeiro encontre um rumo. Eu torço muito pelo Cruzeiro, espero que o Cruzeiro consiga se superar desse momento delicado. E, Luiz Antônio, você é um exemplo. O cara que viveu lá 11 anos como jogador, ainda funcionário do clube, com a camisa do Cruzeiro. Muitos iriam se envergonhar pelo momento do Cruzeiro, ele não. É um cara que demonstra o amor, inclusive, nesse momento difícil. Obrigado, viu? Obrigado pelo bate-papo, obrigado por tudo. Poxa, eu estou às ordens, estou aqui em Itaquaritinga, no meu cantinho, e se precisar de novo, eu estarei às ordens. Ô, Seródio, eu faço a promessa que eu faço para todo mundo, para ele pode também? Pode fazer, que Itaquaritinga. Eu vou. Do lado. Nós vamos. Ô, Luiz Antônio, obrigado pela sua participação, estou muito feliz em te ver. Eu lembro de você jogando, com certeza
ou na Record, ou na Pampo, quando trabalhei 27 anos, ou em outras emissoras, devo ter falado com você também muitas vezes. Certeza. Eu fico feliz em revê-lo, a sua história é muito bonita, e toda vez que eu encerro esse programa, desde março do ano passado, estamos assim, né, Seródio? A gente confinado, você também deve estar vivendo a mesma situação. Pobre, cara. E eu vou ficar pobre, porque toda vez eu falo assim, ó, acabando essa pandemia, eu prometo que eu vou te visitar pessoalmente, olhando no olho, e a cerveja é por minha conta. Mas já são mais de 60 entrevistas, então já estou falando direto para cerveja, hein? para fazer uma reserva especial só para mim. Estou tentando convencer o Seródio a me ajudar, mas vamos chegar lá. Mas um dia, se Deus quiser, a gente, agora brincadeira à parte, gostaria muito de revê-lo pessoalmente. As coisas mais baratas são as mais caras nesse momento, ou seja, um abraço, um beijo no amigo, um abraço dos familiares. Eu não vejo minha mãe pessoalmente há 4 meses, está lá em Piracicaba, confinado. Então, tudo isso que era tão barato para a gente e que muitas vezes a gente não dava a importância devida, hoje tem tanta importância. Então, olha, se sinta abraçado e a cerveja está garantida. Deve sobrar um dinheirinho para pagar uma até lá, tá bom? Eu que agradeço a vocês. Evidentemente, as portas da minha casa estão abertas para vocês. Se realmente essa cerveja estiver valendo e você vier, nós vamos tomar sim. Embora eu não bebo, mas vou tomar minha Coca-Cola. Eu também não bebo. Nós tomamos a Coca-Cola e ele que se vira em pagar a cerveja. Vai. Como diria o Tele Santana, como diria o Tele Santana, a gente toma uma sem álcool. Aí dá um girinho para ficar meio tonto e tá tudo certo. Eu até sem álcool eu não bebo. Eu não tomo suco de uva porque eu acho que parece vinho. Boa! Vou adotar essa. Boa! Luiz Antônio Toledo, Totó, para os íntimos, foi um grande goleiro, uma história maravilhosa. Mais um personagem importante que vem para a nossa videoteca e que fica à sua disposição mais uma vez aqui no Futebol em Rede Entrevista. Até a próxima, gente. Até a próxima. De nada, querido. Tuas ordens.